Estamos no episódio 27º do Conecta. O Conecta é um canal de discussões do processo penal contemporâneo. Compartilhe conhecimento e saber pelo Conecta. Sou Nereu Giacomoli, doutor em Direito, professor da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Me acompanha o professor Marcos Ebrard, professor da PUC do Rio Grande do Sul e também advogado. Hoje nós temos a satisfação de continuar o episódio número 26 com o professor Antônio Vieira, que é professor da Universidade Católica de Salvador e mestre em raciocínio probatório pela Universidade de Girona, na Espanha, e também advogado militante na área criminal em Salvador, na Bahia e também em todas as regiões do Brasil. O professor Antônio é com alegria que o recebemos, com a honra de estar aqui dispondo de alguns minutos com o Conecta e com os nossos seguidores do Conecta interessados em processo penal. E esse tema da colaboração premiada é um tema polêmico que produz vários riscos e com uma necessidade cada vez maior de controles, principalmente controles principiológicos e epistêmicos da colaboração premiada. Então, professor Antônio Vieira, com a palavra é toda sua. Eu agradeço mais uma vez, professor Nereu. É uma satisfação muito grande estar com vocês, participando desses 2 episódios para discutir um tema que é tão relevante, né? E como nós dizíamos no episódio passado, o que acontece é que a delação acabou ganhando um espaço que, dentro da lógica, né, da própria mentalidade inquisitória que caracteriza o nosso sistema de justiça, que antes era mais reservada à confissão, né? Então, antes, se a gente dizia, né, confessio est regina probationum, né, agora a gente pode dizer que delatio est regina probationum. Esse é talvez o maior perigo que essa substituição, né, de personagens e de protagonistas na nossa estrutura processual possa trazer, né? E o grande problema é que, se antes nós tínhamos um processo em que todas as engrenagens giravam em torno da obtenção de uma possível confissão, desde a localização do interrogatório no procedimento, a própria dinâmica como o interrogatório era feito, com as cláusulas de premiação, aplicando circunstâncias atenuantes, isso passa a ser efetivamente protagonizado hoje em dia pela delação premiada, que pelo próprio ar confessional, né, ela acaba tendo essa espécie de exagerada credibilidade de partida, né? E como eu dizia no episódio passado, não deveria ser assim, né? Alguns problemas são muito evidentes. Nós temos exemplos aqui no Brasil, né, tem um processo específico no contexto da Operação Lava Jato, que, se não me falha a memória, de 13 réus do processo, 11 eram delatores. Né? E num contexto dessa natureza, o réu que eventualmente vai ficando por último e se vê sem acordo, ele se sente verdadeiramente num beco sem saída. E as circunstâncias de uma possível negociação, né, própria, em que muitas vezes é gerado até um certo desequilíbrio das posições ocupadas pelas partes em negociação, né? Numa franca condição de desigualdade, em que a acusação tem um controle muito maior sobre isso, né? Isso pode submeter o acusado a uma condição em que, para ele, efetivamente, não reste outra alternativa que lhe pareça razoável, senão a de obter um acordo, né? E quando o acordo passa a ter tanta importância dentro de uma possível estratégia defensiva, e, por outro lado, né, os investigadores fazem exigências em relação à quantidade e qualidade do material a ser apresentado pelo candidato a colaborador, isso potencializa os riscos de falta de sinceridade, de um relato que não seja verdadeiro, de um relato que supervalorize fatos, de um relato que supervalorize a participação ou envolvimento de terceiros, né, com a finalidade de alguma forma, valorizar o seu pleito, né, de delação e, com isso, se capacitar mais para o acordo, né.
Uma das maneiras de controlar isso, a nossa jurisprudência tem trabalhado razoavelmente bem nesse sentido, seria exigindo, né, que os relatos dos colaboradores viessem efetivamente acompanhados de prova de corroboração, né? Aquilo que alguns autores chamam, para citar dentre todos o Manuel Miranda Strampes, o saudoso Manuel Miranda Strampes, de elementos externos e objetivos de corroboração. Mas me incomoda muito a forma como nós lidamos com isso. Porque como não há um controle mais rigoroso em relação ao que está e o que não está corroborado nos relatos, muitas vezes um relato que menciona lá 5, 6 fatos, às vezes traz o elemento de corroboração para um deles, que às vezes nem é o aspecto essencial da implicação, da incidência de uma norma penal incriminadora, e é como se a existência de corroboração em relação àquele trecho do relato pudesse, magicamente, né, trazer credibilidade a todo o resto do relato como um todo, né? O que não deveria ser assim. Deveria haver uma exigência de que todo o relato fosse corroborado por elementos externos e objetivos de corroboração, até como uma maneira de compensar, né, aquela incredibilidade subjetiva que é tão própria, né, em relação a essas situações de chamada de corréu e de colaboração premiada, né, em que a pessoa recebe estímulos, recebe compensações para fazer aquele relato. Então, dentro dos critérios que orientam a própria valoração da prova oral, da prova dependente de memória, isso precisaria ser considerado. Lamentavelmente, professor Nereu e meu querido amigo professor Marcos, não é assim que tem acontecido no Brasil, né? E há um outro problema, porque não é só dizer que há algum elemento de corroboração. Seria preciso verificar, naturalmente, se esses elementos de corroboração, se eles se adequam àquelas inferências que estão sendo feitas, né? E que precisam ser inferências epistêmicas, né? Não podem ser inferências arbitrárias. Ou seja, eu não posso pegar, por exemplo, a menção à existência de troca de ligações telefônicas e dizer que isso prova pagamento de propina, né? Isso prova que houve contato entre aquelas pessoas. Mas disso não se pode inferir automaticamente, né, magicamente, como se todo o relato estivesse devidamente corroborado. Evidentemente que não pode ser esse o caso. Mas como nós não temos uma etapa que seja dedicada a um controle mais pormenorizado, né, em relação a esses elementos de corroboração, então há um risco muito grande de que isso acabe passando, né, e viabilizando, inclusive, não apenas a formalização de acusações, como processos e até condenações, né, que não tenham uma base epistêmica capaz de lhes dar sustentação. Esse é um ponto que me parece, de fato, muito, muito relevante. E há poucos efeitos, pelo menos na legislação, quando a delação, né, a colaboração, ela não se confirma. Um dos efeitos é a revogação, né, do próprio acordo, vamos dizer assim, né, de colaboração, né? Mas e claro que pode haver uma denúncia, uma acusação, mas a pessoa, ela está, o delator, ele fica numa grande margem de discricionariedade em de acusar e de entregar assim um número grande e imputar fatos gravíssimos a pessoas que depois podem não ser confirmados, e as consequências, os efeitos desta não confirmação, desta não corroboração com outros elementos externos e objetivos, não possui uma resposta firme realmente do direito. Isso evitaria que as colaborações e as delações fossem mais consistentes, mais fiáveis, né? Mais confiáveis, né? Mais confiáveis, né? Nós temos... Professor Antônio, por favor. Imagina. Esse é um aspecto muito interessante, porque, incrivelmente, a dinâmica como as coisas têm sido feitas aqui no Brasil, né? Primeiramente, o sujeito faz todos os relatos, e às vezes faz isso várias vezes, em inúmeras rodadas de negociação,
e só depois é que ele sabe efetivamente se vai haver ou não um acordo e quais são as condições para esse acordo, né? De certa forma, o sujeito, é natural que assim seja, é quase inevitável que assim seja, ele é tomado por uma insegurança muito grande em relação a todo esse processo, em que ele apresenta um sem número de informações que, ainda que não possam ser formalmente utilizadas, mas que servem à inteligência da condução da acusação, e que, a partir de um determinado momento, faz com que esse sujeito se sinta num ponto de não retorno, né? Ele já apresentou tudo, já contou tudo o que supostamente sabe, já indicou aonde estariam os elementos de corroboração daqueles relatos que ele apresentou. E se chegar lá na frente e ele não tiver o acordo, por insuficiência de material, por falta de interesse por parte dos investigadores ou do Ministério Público, né, para ele aquilo é um ponto de não retorno, ou seja, ele vai fazer tudo o que for possível e impossível para ter o acordo naquelas circunstâncias, porque ter feito todas aquelas revelações e depois não ter as medidas de blindagem, né, em relação às penalidades que possam ser impostas, deixa efetivamente o sujeito numa condição de muita vulnerabilidade. E uma das ferramentas que eu aponto que seriam necessárias para fazer esse controle, né, além, evidentemente, de ter uma maior transparência em relação à forma como acontece a negociação, até para que haja, na linha proposta, inclusive, pelo Luiz Borre, pelo Rafael Soares, até para que haja possibilidade de acesso pelas outras defesas das diferentes versões dos relatos que foram apresentados ao longo do processo de negociação do acordo, e se possa ter uma possibilidade até de valoração mais crítica em relação ao que houve de mudança do primeiro relato até o último relato, mas, sobretudo, para que a fase de homologação sirva não para mera chancela dos requisitos de legalidade, de voluntariedade do acordo, mas que seja uma fase utilizada para fazer efetivamente um controle de fiabilidade, né, e em relação aos elementos de corroboração apresentados, né, descartando-se e impossibilitando a utilização por parte da acusação de todas aquelas informações que foram apresentadas nos relatos e que não foram efetivamente corroboradas, epistemicamente corroboradas por meio dos elementos de corroboração apresentados. E, além disso, né, nós temos aqui uma questão, professor Antônio, que eu muito bem acompanhei ali sobre o seu artigo, que está na página 69 e páginas seguintes, mas principalmente na página 71, né, nesta última obra, que é uma obra de coordenação do professor Jordi Ferrer Beltrán e da professora Carmen Vasques, o Direito ao Racionamento Probatório, Processo e Direito, Marcel Pons, do qual o professor Antônio Vieira é autor. Essa obra que saiu agora, em 2020, e que o professor Nereu, com muita honra, me emprestou para que eu conhecesse, agora eu consegui adquiri-la. E, coincidentemente, quando o professor Antônio me enviou o artigo, eu estava recebendo a obra aqui no escritório, que, para não mentir, eu vou mostrar aqui daqui a pouco no vídeo, pena que os colegas que estão nos ouvindo, as colegas que estão nos escutando, não vão poder ver, mas depois vocês confiram isso. Mas, enfim, eu quero dizer que uma questão importante nesse controle da prova é que nós vivenciaremos com isso, estamos vivenciando nisso, o mesmo que já passamos em relação à licitude da prova, lá na prova ilícita. Ou seja, a ausência de uma normativa rígida, concreta, que possa nos dar parâmetros mínimos. Nós não temos isso. Assim também aqui, certamente nós temos vários problemas. Um problema em relação à admissibilidade, um controle de admissibilidade dessa prova que acompanha a delação e a colaboração. Mas nós também temos depois um problema em relação à corroboração desses elementos, ou seja, um controle epistêmico dessa prova, no sentido de que realmente está provada aquela inferência ou não está provada. Então, isso com certeza demandará outras discussões, mas de qualquer maneira, professor Antônio, quero agradecer em nome do Conecta a sua didática e gentileza de despender o seu tempo de estar aqui conosco e com os nossos ouvintes, que são estudantes, professores, juízes, magistrados, promotores de justiça, advogados, defensores, professores e
pesquisadores. Nós estamos no 27º episódio do Conecta Podcast, que vai ao ar toda quarta-feira, às 18 horas. Conosco, o professor Nereu Giacomoli, e hoje o nosso convidado especial, aniversariante, inclusive, o professor Antônio Vieira. Parabéns, professor Antônio, uma honra lhe ter aqui no Conecta nessa semana tão especial, e um abraço a todos e a todas.